Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez da luta principal da próxima edição do UFC. Dessa vez a gente tem o UFC Austrália e a luta principal é Carlos Prates contra Jack Della Maddalena. Eu já fiz vídeo fazendo a minha análise, já fiz vídeo aqui também trazendo o favorito das bolsas. E nesse vídeo eu vou perguntar aqui pra IA qual é o palpite dela, o que ela acha. Vou aqui perguntando conforme as respostas dela, até para saber qual o raciocínio dela. E aí, se for contrário ao meu, lógico, eu vou respondendo para ver aonde a gente chega. Nem eu sei onde a gente vai chegar, porque eu não sei o que ela vai responder, né? Então vamos lá. No próximo sábado, a gente tem o UFC Austrália e na luta principal tem Carlos Prates contra Jack Della Maddalena. Quem vence essa luta? É verdade, o UFC Perth promete muito nesse sábado. A luta principal entre Carlos Prates e Jack Della Maddalena tá gerando muita expectativa. De um lado, o Prates tem aquela vantagem no alcance e um poder de nocaute impressionante. Do outro, o Della Maddalena é um boxeador de elite que joga com muita pressão, ainda mais lutando em casa. Dito isso, Prates tem um ligeiro favoritismo por conta da envergadura e da precisão, mas não dá pra subestimar o australiano. E pra você, quem leva essa? Tá, eu entendi o seu palpite. Então, o Carlos Prates, por ter mais envergadura e ter uma trocação mais completa, ele é favorito. Mas você não acha que o Carlos Prates, que o Jack Della Maddalena não pode forçar a luta numa distância só do boxe, por exemplo? Sim, você tem um ponto importante. O Jack Della Maddalena com certeza vai tentar encurtar a distância e fazer a luta virar um duelo de boxe. Se ele conseguir pressionar o Prates contra a grade e trabalhar com aquele volume de golpes no corpo, ele abre um caminho bom para a vitória. A questão é se ele vai conseguir fazer isso sem ser pego pelos chutes e joelhadas do brasileiro enquanto tenta entrar. Vai ser um jogo de estratégia bem interessante. Você acha que o gás do Maddalena pode pesar nos rounds finais? Eu acho que pode fazer um pouco de diferença, até porque ele tá acostumado a golpear mais. Ele tem um volume de golpes maior, né? Pode sim, com certeza. Esse volume de golpes do Maddalena é uma arma muito perigosa, principalmente em lutas de 5 rounds. Se ele conseguir manter esse ritmo constante, pode ir pontuando e desgastando o Prates, que talvez aposte mais no poder de nocaute em um ponto específico. Vai ser uma batalha de resistência e estratégia, com certeza. Você já tem algum palpite de como essa luta pode terminar? E eu acredito que o Carlos Prates vença a luta e talvez nocauteando. Mas eu quero saber um pouco mais dos riscos. Você acha que o Jack Della Maddalena, por exemplo, pode usar a luta agarrada, tentar derrubar ou só colocar o Carlos Prates na grade, alguma coisa do tipo? Sim, esse é um risco que o Prates corre sim. Embora o forte do Maddalena seja o boxe, ele é um lutador completo e pode, por exemplo, tentar derrubar ou pressionar contra a grade para cansar o brasileiro e pontuar no clinch. Isso poderia quebrar o ritmo do Prates e diminuir o ímpeto dele. Você não acha que a defesa de quedas do Prates vai ser fundamental nesse combate? Com certeza, eu acredito que sim. E outra pergunta. O Jack Della Maddalena estar lutando em casa, você acredita que faz muita diferença ou não muda muito? Olha, lutar em casa costuma dar uma energia extra pro lutador, com a torcida gritando o tempo todo, mas para atletas experientes como o Prates, pode ser que não mude muito o foco dentro do octógono. Às vezes a pressão de lutar em casa pode até atrapalhar um pouco. Você acha que o Maddalena vai sentir essa pressão ou vai entrar pilhado? Não, eu acho que ele também é um lutador experiente, né? Não acredito que isso vá fazer diferença. Outra pergunta, o Carlos Prates conseguiu basicamente nocautear todo mundo que ele enfrentou no UFC. Você acha que o Jack Della Maddalena consegue suportar esses golpes? Ou não? Você acredita que ele não tem absorção de golpe para isso? É uma boa pergunta. O Maddalena tem um queixo bem sólido, nunca foi nocauteado no UFC, mas contra um cara com a precisão e o poder do Prates, qualquer um corre o risco. Ele vai precisar de uma defesa impecável e não pode bobear na trocação. Você acha que o Maddalena vai tentar levar a luta pro chão ou vai querer medir forças no em pé mesmo? Eu acho que o Jack Della Maddalena vai tentar quase que sempre a trocação mesmo. Então vamos lá, coloca aqui os pontos que o Carlos Prates tem que evitar. Beleza. Para o Carlos Prates não correr risco, ele tem que evitar principalmente colar na grade e deixar o Maddalena trabalhar o boxe na curta distância. Ele também não pode se descuidar do gás, porque o australiano costuma manter um ritmo forte a luta toda. E claro, tem que estar muito atento para não ser pego por alguma combinação rápida de golpes. Você acha que o Prates vai conseguir manter o Maddalena longe? Eu espero que sim. Agora eu quero saber quais os pontos que o Jack Della Maddalena tem que evitar. Quais são os perigos para ele? Certo. Para o Jack Della Maddalena, o maior perigo é ficar da distância errada e virar alvo da envergadura do Prates. Ele tem que evitar comer muitos chutes baixos e joelhadas quando tentar encurtar, porque isso pode tirar a mobilidade dele e o poder de nocaute. E também não pode subestimar a precisão e a calma do brasileiro, que pode definir a luta em um único golpe. Faz sentido? Faz sentido. Então, para finalizar, eu quero saber qual o seu
percentual de favoritismo. Você disse que acha que o Carlos Prates vence a luta. Isso em percentual pela probabilidade do Carlos Prates vencer. É quanto? 55%? 60%? 70%? 80%? 90%? É uma luta bem parelha, quase um cara ou coroa, com base nas apostas. Mas se eu for dar um percentual, eu diria que o Prates tem uns 55% de chance de vencer, principalmente por causa da envergadura e daquele poder de nocaute afiado. E pra você, tá nessa também ou acha que o Madalena ganha? Curiosamente, você falou a mesma porcentagem que eu comentei no meu vídeo, no meu canal, sobre essa luta. Exatamente o mesmo percentual. Por que você acha que é tão equilibrada? Que coincidência! É legal saber que a gente tem visões parecidas. Eu acho que é tão equilibrada porque os dois são muito bons no que fazem, mas com estilos bem diferentes e que se anulam um pouco. O Prates tem a vantagem do alcance e daquele poder de definição, enquanto o Madalena é um trator em volume de golpes e pressão. Se o Prates conseguir manter a distância, ele tem a vantagem. Se o Madalena conseguir encurtar, o cenário muda. É por isso que fica nessa porcentagem tão dividida. O que você acha que vai decidir o combate? Eu acredito que seja a postura do Jack Della Maddalena, né? Se ele colocar muito volume de golpe e entrar muito na média para curta distância, talvez isso gere uma insegurança no Carlos Prates ali para trocar, ou mesmo um cansaço por ter que movimentar demais, ou jogar mais golpe do que ele está acostumado a jogar para manter o Jack Della Maddalena longe, ou mesmo um pouco de luta na grade, desgastar os braços do Carlos Prates também possa atrapalhar. Então, acredito que seja parelha porque a luta pode ser decidida em quem domina a distância primeiro. Concordo totalmente. Essa batalha pelo controle da distância vai ser crucial. Se o Madalena conseguir impor esse volume de jogo e não deixar o Prates respirar, ele tem grandes chances de complicar a vida do brasileiro, seja na trocação ou até desgastando na grade, como você falou. Vai ser uma luta bem estratégica e quem conseguir ditar o ritmo vai ter uma vantagem grande. Obrigado por compartilhar sua análise. Quem sabe a gente não acerta o palpite, hein? Pois é, obrigado. De nada. Que seja um lutão. Se tiver alguma novidade sobre o UFC ou precisar de outra análise, é só chamar. Valeu! Tá aí então, né? Mais uma vez que eu converso aqui com a IA, eu sempre me surpreendo, né? Com como vai sempre ficando mais natural as respostas. Vocês veem que aqui é uma conversa, né? Eu não preciso ficar apertando nem nada. Eu simplesmente falo o que eu quero. Quero é bom. Que eu quero, mesmo gaguejando ou falando coisa errada ou falando de uma forma que eu pontue várias coisas ao mesmo tempo e faço uma pergunta. Você vê que ela consegue entender tudo e responder, e não é responder qualquer coisa, tá? Não é porque a opinião dela é muito parecida com a minha, dessa vez, né? Porque tem vezes que não é, que eu tô falando isso. Na verdade, você percebe que ela fala coisas com fundamento, né? Eu, particularmente, em tudo que ela falou aqui, eu não vi quase nada que dá pra falar, nossa, que absurdo, aqui viajou e tal, não sei o quê. Então, realmente, achei interessante. A curiosidade, realmente, até me espantei, foi o percentual de favoritismo que ela botou, que foi exatamente o que eu tinha falado, que eu me lembro, né? No vídeo aí dos 55%, que é uma luta pra mim que é quase 50-50, só que como eu não dou palpite 50-50, então eu coloquei 55%. Mesmo nas bolsas, já falei, né? Uma hora o Jack Della Maddalena era favorito, agora lá na stake, né? O Prates que tá como favorito, mas de novo, isso pode mudar até a hora da luta, ou pode até mesmo ficar exatamente igual, porque isso também acontece. Então, assim, é uma luta realmente, como deu pra perceber, não só na minha opinião, mas mesmo na opinião da IA, uma luta extremamente equilibrada, difícil e que pode sim ser definida já logo de cara ali em quem domina a distância, na postura de cada um. Se o Jack Della Maddalena realmente conseguir colocar o ritmo que ele sempre coloca no volume de golpe e na distância dele, pode ser uma luta bem difícil para o Carlos Prates, mas ao mesmo tempo é aquilo, se o Carlos Prates conseguir ele dominar a distância, ele trabalhar os golpes retos, contundentes, deixando o Jack Della Maddalena longe e frustrando essas entradas, a luta basicamente é do Carlos Prates e pode até acabar por um nocaute, às vezes, numa entrada errada que seja na distância errada. Então é uma luta onde dá facilmente para enxergar a vitória para um ou para outro. Por isso que é tão equilibrada e tão boa, na minha opinião. Aliás, comparando essa luta com o resto do card do UFC Austrália, é bizarro, né? Porque essa luta do Carlos Prates com o Jack Della Maddalena poderia estar em qualquer card. Não pode ser numerado, pode ser Casabranca, né? Tem nível para estar em qualquer card, até mesmo que não tem cinturão, mas até num card numerado daria para colocar essa luta de luta principal pelo nível dos dois atletas, tá? Mas é isso, comenta aqui embaixo, você concorda com a IA, você discorda, qual que é a sua opinião? Então é isso, e se vocês gostarem, quiserem mais, eu posso fazer isso com outras lutas, né? Dessa vez não teve muita argumentação minha, porque tudo que ela falou eu concordo, né? Mas é isso, comenta sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!